Você sabe quem foi Delacroix? Então fica aí que você já vai saber. Olá, meu nome é Mário Galindo, bem-vindo a mais esse vídeo. E você lembra que no vídeo anterior eu falei sobre os impressionistas? Para quem não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vocês dão uma conferida lá. Bom, eu disse que os impressionistas, eles abriram a porta para a arte moderna. Foram os impressionistas que fizeram essa ponte entre o classicismo e a arte moderna. Foram eles realmente que quebraram com as convenções todas da arte acadêmica, do classicismo. Certamente foi com o impressionismo que a noção de pintura se tornou anárquica. Depois deles, tudo era permitido ao artista, não havia mais limites. O artista podia fazer o que ele quisesse, podia ir em qualquer direção, usar qualquer material, qualquer tema, tudo era possível. No entanto, eles podem ter aberto essa porta para a modernidade. Mas quem destrancou essa porta foi Eugène Delacroix. Nos dias de hoje, os impressionistas diriam que esse é o cara. Inclusive, há quem diga que a arte moderna não teria acontecido sem Delacroix. Mas por quê? Quem foi Delacroix? O que ele fez assim de tão importante para o surgimento da arte moderna? É isso que nós vamos ver agora. Delacroix nasceu na França, em Île-de-France, próximo a Paris, em 1798. Portanto, viveu e trabalhou na primeira metade do século XIX. Vamos lembrar que essa foi a época do Iluminismo, que buscava respostas na ciência e não nos dogmas e superstições religiosas. Falamos em mais detalhes sobre isso no vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição. Nas artes, imperava o neoclassicismo, que era um retorno aos modelos clássicos que ofereciam esse conhecimento sólido defendido pelo Iluminismo. Aqui nós temos alguns exemplos de obras desse período. Observem como tudo está cuidadosamente composto na tela de forma organizada, simétrica, em colunas horizontais e verticais. As figuras são idealizadas, não parecem pessoas reais, e sim cópias de estátuas greco-romanas. O modelo neoclássico também não aceitava o decorativismo inútil e o exagero de detalhes do clássico barroco e do rococó. A arte devia imitar a natureza de forma seletiva, didática, precisa, preservando apenas o que há de mais belo. Mas Delacroix gostava mesmo da vitalidade, do dinamismo e da exuberância das obras de quem foi o maior expoente da arte barroca, Rubens. Em Rubens, o movimento é turbulento, as cores são exuberantes. Ao invés de figuras esculturais, Rubens pintava figuras carnudas e realistas, e composições dramáticas ao invés de estáticas. O romantismo clamava por mais vida, mais emoção, e achavam que o racionalismo iluminista tinha sufocado a alma e a imaginação. Para os contemporâneos, chegou um momento em que o classicismo barroco se redefiniu como romantismo. Na França do século XIX, haviam as exibições anuais nos salões de arte em Paris. Em 1822, Delacroix se sentiu pronto a inscrever a sua primeira obra no salão, A Barca de Dante. A cena é uma adaptação de uma passagem do Inferno de Dante e mostra Dante e o poeta Virgílio atravessando o rio Styx a caminho do paraíso ou do inferno. E no rio, as almas perdidas tentam desesperadamente se agarrar à barca. Delacroix destrói totalmente a ideia de uma cena heróica mitológica. Não há nenhuma celebração heróica. Ele usa o clássico para transmitir o moderno. Ele se apropria das suas habilidades que vêm de um treinamento acadêmico, mas usa em favor de uma visão moderna. Os críticos não reagiram com repulsa ou admiração, mas sim com espanto, e reconheceram que ali estava nascendo um novo talento da pintura francesa. Em 1824, Delacroix escreve uma nova obra no Salão de Arte, O Massacre de Chios. Ele foi ainda mais ousado nessa obra, que retrata o massacre dos gregos pelos turcos na ilha de Chios, que ocorreu logo após a independência grega em 1822. Delacroix soube do horror pelos jornais e sua imaginação produziu essa que foi uma das obras mais contundentes da época. Ao invés de ter um foco principal, típico das pinturas neoclássicas, Delacroix cria um grupo de cenas que reunidas formam um grande bloco dramático. São gregos à espera da morte ou da escravidão. No alto à esquerda,
vemos um cavaleiro turco arrastando mulheres presas a seu cavalo. Ao centro, uma fuzilaria. Ao lado, uma mulher que deita a cabeça no ombro de um homem que deve ser seu marido e que pode estar morto. E abaixo à direita, a cena mais chocante de todas. Uma criança busca o seio da mãe morta. Delacroix mostrou a sua fúria romântica. Ele ousou tratar de um tema contemporâneo, outro aspecto nada comum nas obras clássicas, que preferiam a segurança e lidar com temas mitológicos ou históricos. Definitivamente, a intensidade, a energia, a emoção e o movimento de suas imagens soterrava o pouco do classicismo que ainda existia nele. A crítica ficou assombrada. Para o crítico leal à escola acadêmica, Pierre Athanase Chauvin, o trabalho de Delacroix é um insulto romântico à beleza clássica. O clássico é elaborado a partir da natureza bela, nos toca, nos emociona, satisfaz o coração e a mente. O romântico, pelo contrário, tem algo forçado, antinatural. O artista, em delírio, combina inutilmente cenas atrozes, derrama sangue, arranca entranhas, prima desespero e agonia. A posteridade nunca aceitará tais obras. Apesar do alvoroço que a pintura causou, Delacroix foi condecorado pelo governo, que demonstrou o reconhecimento pela conquista do artista. Em 1828, Delacroix estaria de volta ao salão com um novo massacre, a morte de Sardanápolis. Ainda mais radical, essa seria a mais controversa de suas obras. Inspirado numa peça do poeta Byron, A Morte de Sardanápolis retrata um evento ocorrido no século IX a.C. Prestes a ter seu palácio invadido pelos rebeldes, para evitar a humilhação da derrota, o imperador assírio Sardanápolis decide se matar e matar todos que estão com ele, e ordena que seu palácio e todos os seus bens preciosos fossem queimados e destruídos. A exemplo do massacre de Chios, a composição é difusa, caótica, sem um foco central. E novamente, o nosso olhar percorre as múltiplas cenas distribuídas na tela. Na parte superior direita, enquanto uma mulher se enforca, um escravo se prepara para matar outra mulher. Mais abaixo, um dos seus homens corta a garganta de outra mulher e outro homem desesperado acena ao rei. Do lado oposto, um escravo está matando um cavalo. Mais acima, vemos uma mulher carregando veneno em um jarro e ao seu lado, deitado na cama, Sardanápolis contempla o massacre imóvel e passivamente. A passividade do imperador revela a complexidade do personagem. Para Delacroix, a realidade é um véu impenetrável que desafia a compreensão humana e buscava transmitir isso em suas obras. A cena é sangrenta, mas onde está o sangue na tela? Delacroix recorre a um efeito surpreendente ao usar um vermelho intenso na colcha e nos travesseiros que faz o papel do sangue. A perspectiva é totalmente quebrada com a cama inclinada, o tamanho de algumas figuras parece desproporcional à distância em que elas se encontram. Também não há espaço para o cavalo estar ali. Ou seja, Delacroix desobedeceu todas as regras. Foi longe demais, e por isso, aconselhado a mudar de rumo ou não teria mais encomendas no futuro. Em 1830, Delacroix exibiu no salão aquela que seria a mais famosa de suas obras, Liberdade guiando o povo. Após a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo em 1815, é Charles I que está no poder e exerce um governo ultraconservador, reprimindo direitos, restaurando a censura, dissolvendo a Câmara dos Deputados e aumentando o poder da Igreja sobre os ministros. O resultado foi o Levante Popular em 1830. O que vemos na tela são pessoas de classe média lutando por seus direitos, quase todos são jovens. Outro aspecto interessante é que a mulher não tinha participação política nesta época na França. Assim, a figura central feminina é totalmente alegórica, é a representação da liberdade. O quadro é relativamente clássico, numa composição mais ordenada e menos caótica como as demais. Mas por outro lado, a representação dos mortos caídos no chão, em estado deplorável, é altamente perturbador. É quase grotesco. Em seguida, Delacroix iria embarcar numa viagem que marcaria para sempre o curso da sua arte. A viagem ao Oriente. Delacroix foi convidado a participar de uma visita oficial ao Marrocos. Por séculos, o Ocidente teve um fascínio e uma forte atração pelo Oriente. Existia um mito de que o Oriente seria o lugar onde os sonhos se realizavam, onde se desfrutava uma liberdade impossível de ser vivida numa Europa oprimida pelas amarras do catolicismo. A visão que Delacroix tinha do Oriente apenas na sua mente, de repente, se revelava em frente aos seus olhos. O mais incrível é que Delacroix registrou tudo em centenas de desenhos que depois
depois serviriam de referência para suas pinturas. Esse era um outro aspecto do romantismo que valorizava mais a imaginação do que a cópia do real. Para Delacroix, era importante esquecer os pequenos detalhes para recordar apenas os aspectos mais marcantes e poéticos de cada cena. A ornamentação oriental, com toda sua extravagância e excesso de detalhes que remetem ao barroco, encantava Delacroix. O exótico liberou a imaginação, a energia e o pensamento transgressor dos românticos. Um estudioso da época definiu o exótico como a exploração artística de territórios e épocas em que os voos livres da imaginação eram possíveis porque estavam fora da operação restritiva das regras clássicas. Em 1834, Delacroix exibiu no Salão em Paris uma das mais significativas obras resultado da sua viagem ao Marrocos, As Mulheres de Argel. Delacroix trocou a violência e o horror retratado em temas anteriores pela serenidade de um harém. Numa reprodução quase naturalista, a cena descreve um harém como realmente era, ao invés de como ele era idealizado no Ocidente. Esse quadro talvez tenha sido aquele que mais influenciou gerações futuras. Para se ter uma ideia do impacto de Delacroix sobre os impressionistas, Cézanne, um dos maiores pintores impressionistas, era obcecado por Delacroix e pintou essa tela, a apoteose de Delacroix. Cézanne disse que você pode encontrar todos nós em Delacroix, se referindo aos impressionistas. E Van Gogh fez ainda duas releituras de Delacroix, a Pietà e o Bom Samaritano. Van Gogh, Cézanne, Gauguin e vários outros impressionistas tiveram influência de Delacroix. E se os impressionistas foram os precursores da modernidade, Delacroix foi o precursor do impressionismo. Por esta razão, a arte moderna não teria existido sem Delacroix. Delacroix, ao resgatar o barroco e libertar o seu traço e sua imaginação, construiu e esgarçou a arte romântica até o seu limite, que seria então herdada pelos impressionistas. Em Delacroix, não havia distinção entre o desenho e a pintura. Ele mantém na sua pintura a força original do desenho, mas além da técnica, foi a coragem e a atitude revolucionária de Delacroix que, digamos assim, fez a cabeça dos impressionistas. O filósofo alemão Nietzsche caracterizou a tragédia grega, e de fato toda a arte, como uma tensão entre o dionisíaco, o impulso selvagem, e o apolíneo, a harmonia poética, a ordem, a razão. Essa tensão é evidente na pintura de Delacroix, quando o neoclássico apolíneo é atacado pelo dionisíaco romântico. Para Delacroix, como um romântico, a arte não devia imitar ou representar um mundo idealizado, e sim mostrar as imperfeições do ser humano e da natureza, e de alguma forma colocar você emocionalmente dentro da situação retratada. A energia e movimento de suas obras, sua imaginação e seu fascínio pela violência e pelos aspectos mais trágicos da vida fizeram de Delacroix uma das figuras mais fascinantes e complexas do século XIX. Delacroix diz: o primeiro mérito da pintura é ser um banquete para os olhos. Um artista que cede a sua alma pode expressá-la em sua arte e assim se comunicar com outras almas que podem entender a sua. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos, deixem os seus comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!